Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado estadual Marcelino Galo, do PT, um dos representantes do Partido dos Trabalhadores aqui na casa. Deputado, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer é nosso, né? É um privilégio a gente estar aqui na TV Alba, que cada vez mais se expande nesse estado, né? Então, aumentando a audiência, isso é muito importante, porque é a oportunidade de a sociedade ver o que é feito aqui nessa casa. Então, a comunicação, vocês estão de parabéns, né, por esse trabalho que a TV Alba faz. Obrigada, deputado. Eu iniciei já falando que o senhor é um legislador do PT, do Partido dos Trabalhadores, e há nos bastidores informações que o senhor é cotado para ser líder do partido. Como está essa articulação? Foi um chamado, deputado? O senhor já foi líder em um período aqui na casa, líder do partido. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa expectativa. Está com vontade de voltar à liderança? Como é essa expectativa, deputado? Bom, independente da vontade, claro que a gente sempre tem vontade, mas depende da bancada. Isso foi justamente um debate interno da bancada que chegou a essa proposição do meu nome. Eu me sinto muito orgulhoso, já fui líder da bancada, sou um fundador desse partido, comecei a discutir esse partido em 1979 e o partido foi fundado em 1980, né? Então, é um prazer para mim e também eu me sinto muito honrado por ser convocado pelos meus pais, né? Considero uma grande bancada do Partido dos Trabalhadores, a bancada tem muita experiência. Veja você, hoje tem um líder da bancada, da maioria, né, que é do Partido dos Trabalhadores. Nós temos o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é do Partido dos Trabalhadores. Nós temos Zé Raimundo na Comissão de Orçamento. Nós temos outros companheiros com papéis muito importantes nesta casa. Então, é um momento importante. Então, liderar essa bancada que é tão importante, né, para a conjuntura política, para o suporte e o apoio ao governador Jerônimo. Então, esse papel de apoiar o governo e, ao mesmo tempo, também propor, né, projetos que sejam estratégicos para a gente ir avançando nas mudanças necessárias para dar dignidade à vida do nosso povo. Deputado, o senhor falou a respeito aí do Partido dos Trabalhadores aqui no Parlamento Baiano. Eu vou falar a respeito do governo. O Partido dos Trabalhadores, né, administra o Estado há mais de 20 anos. Primeiro foi o governador Wagner, após o governador Rui Costa e agora o governador Jerônimo Rodrigues, todos do Partido dos Trabalhadores. E eu gostaria de falar com o senhor a respeito do perfil desses gestores. Já que o senhor é do Partido dos Trabalhadores, qual a opinião do senhor e a diferença que o senhor vê entre Wagner, Rui Costa e Jerônimo? Porque, segundo os bastidores, aí não sou eu que estou falando, são os legisladores que eu converso muito nos bastidores. O perfil de Jacques Wagner é mais de diálogo, mais conversas. De Rui Costa é mais sério. Segundo alguns legisladores, se queixavam até que não recebia tantos parlamentares. E Jerônimo, como alguns parlamentares dizem, que é do interior, é muito mais aberto. Está certa essa análise que alguns deputados fazem, deputado, ou o senhor discorda? Eu não discordo, eu estou concordando com os períodos históricos que nós vivemos. Uhum. Cada um viveu um período diferente, né? O governador Jacques Wagner inaugura, foi que derrotou, nós derrotamos o oligarca da época ali em vida, um homem considerado um dos mais poderosos desse país. Então, o Wagner, com sua capacidade de comunicação, de negociação política, ele inaugura esse período. Então, ele vai civilizar a política, atendendo a todos, acabou com aquela política da violência, né, de
agredir prefeitos, ele passa a receber, a comunicar. Então, ele inaugura um novo período democrático nesse Estado, né? Com Rui, nós vivemos um período de dificuldades do ponto de vista administrativo, porque o bolsonarismo ele não recebia, não era só o Bolsonaro, nenhum ministro recebia o governo da Bahia. Então, ele fez a gestão num dos períodos mais difíceis, né? Então, eles viveram períodos que nós temos que fazer essa diferença para poder levar em conta quem é o melhor. Não existe quem é o melhor, existe aqueles que viveram esse período. E nós temos agora o Jerônimo, né? Aí disse, Wagner é um grande democrata, Rui um grande gestor, e eu diria que o Jerônimo é um democrata convicto, né? Ele vem dos movimentos populares e ele é um grande gestor. Em 2 anos é o que mais entrega, né? E ele mais negocia com a sociedade. Então você pode dizer, Wagner é democrático, Rui é um grande gestor, então Jerônimo é essa interação desses 2 perfis, né? Então fala assim, ele é correria não, ele é vento, porque eu nunca vi um governador, né, com a capacidade de trabalho, né, e dedicação ao povo como o governador Jerônimo. Então, nós estamos muito bem nessa série, eu diria que nós estamos avançando, incorporando experiência de governo e melhorando, né, as condições de governar e tendo um governo melhor, mas faz parte desse acúmulo construído por todos esses que você citou. Deputado, em 2022, nós tivemos a eleição da majoritária, né, que é a eleição para o governo do Estado, deputado estadual, deputado federal, senador. E, na época, eu me recordo que, quando foi lançado o nome de Jerônimo Rodrigues, do PT, eu conversando muito nos bastidores, alguns até governistas desacreditavam. E os oposicionistas que eu conversei, principalmente, não acreditavam de forma nenhuma, porque o candidato Assemineto estava disparado nas pesquisas, estava ali bem à frente das pesquisas. E eu me recordo que uma vez no cafezinho, eu conversando com os deputados, eu falei para os legisladores o seguinte, olha, eu entrevistei o secretário de Educação, que na época era secretário de Educação, que era Jerônimo Rodrigues, e eu me surpreendi. Aí os deputados, que loucura, Dourado, não tem nem condições ele chegar a um lugar. Aí eu falei, ó, ele é do interior e o interior, as pessoas do interior sabem como tratar muito bem as pessoas do interior, porque eu sou de Irecê e as pessoas do interior gostam de quê? De afago. Então, só você dar um afago, um carinho, uma atenção, as pessoas realmente gostam. E quando eu cheguei para entrevistar o secretário Jerônimo Rodrigues, na Secretaria de Educação, eu lembro que ele foi super cordial, abriu a porta para a gente, cumprimentou não só a mim como apresentadora, a repórter, o cinegrafista, o assistente, puxou a cadeira para a gente, para todos nós nos sentarmos e em nenhum momento da entrevista, mesmo quando não estava gravando, ele pegou o celular para olhar, em nenhum momento, ou seja, deu atenção exclusiva para a gente. E aí eu lembro que eu comentei isso com os legisladores, e principalmente os legisladores da oposição, eles falaram que que era loucura da minha cabeça achar que ele podia chegar a algum lugar, já que ele estava, acho que nem pontuava direito nas pesquisas, e ele chegou a ser governador do Estado, né? Que é o governador do Estado. Eu gostaria que o senhor falasse isso a respeito do governador nos bastidores, que foi o que eu vi, e também a respeito da militância do PT. Que eu sempre digo, e eu vou escrever sobre isso, eu sou colunista política da Tribuna da Bahia, que é inquestionável a força da militância do PT em um processo eleitoral. O senhor concorda, deputado? Bom, eu vou citar um fato histórico aqui. A militância do PT, ela se organizou, ela se rebelou, e foi ela que disse para a sociedade e para os dirigentes da época que o PT tinha que ter
candidato. A gente não sabia nem que ia ser Jerônimo. E, então, ela reafirmou isso. Não aceitamos outros candidatos, porque esse projeto está em curso, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ter um petista para continuar. Então, essa luta interna da militância que você citou aí, que levou a afirmar a necessidade de o PT ter o seu candidato ao governo. E foi o que aconteceu. E depois se levou, felizmente, à escolha do melhor candidato. Né? Você cita fatos da relação pessoal. Eu conheço o governador Jerônimo, ele é meu colega de profissão, ele tem uma origem no trabalho com o movimento popular, com o movimento da agricultura familiar. Então, esse trato com gente não é por conta da relação voto política, eleitoral, é o que ele está acostumado a fazer, certo? Então, primeiro é um tratamento que obrigatoriamente teria que ter, mas que outros não têm. Você não vai ver Jerônimo arrancando o microfone de uma repórter, arrancando na marra. Aquilo foi um ato agressivo, violento. Você não vai ver como a gente via antes de Wagner, quando era o velho ACM governado, ele dava era tapa e chute em jornalista. Isso está gravado, não sou eu que estou dizendo. Você viu ali uma reportagem no Baiano de Tênis que ele foi votar e ali ele... Então, gente que está acostumada como isso, ela tende, inclusive, a ter dificuldade em ver o tratar bem na política, o tratar de forma democrática e o respeito àquele que está trabalhando. Porque o jornalista está trabalhando, nós temos que respeitá-lo. Né? Então, essa turma está acostumada com outra coisa. Então, eu acho que eles, por não conhecer e também por não ter uma prática como essa. Né? Então, acho que nós temos que, com certeza, afirmar aqui que, além de ser um governador popular, e ele vem sendo cada vez mais conhecido pelo povo da Bahia, e aí essa sua opinião vai chegando, né, para todo mundo. Você chega numa aldeia indígena, você chega no quilombola, você chega na periferia, com os mais pobres, é esse sentimento que você tem, que eles também têm. Porque ele não trata, ele só trata você porque você é um ser humano, ele lhe trata bem. Né? Você está no exercício da sua profissão. Mas ele, nos eventos, ele trata todo mundo. O tempo dele, né, ele dispõe para poder se relacionar melhor, conversar, bater uma foto com as pessoas. Então, essa diferença é marcante. Deputado, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta falando a respeito da CPI do MST, que foi barrada, né, pelo TJ aqui no Parlamento Baiano. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Marcelino Galo, o legislador do PT, um dos representantes do Partido dos Trabalhadores aqui na casa e que, inclusive, está sendo cotado para ser líder do partido aqui no Parlamento Baiano. Deputado, bem-vindo mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui. E a gente, no último bloco, eu terminei falando a respeito da CPI do MST, que teve uma discussão muito forte aqui na casa, na imprensa, se seria instalada, se não seria instalada. E, inclusive, o tribunal barrou, né? O TJ barrou, não será, obviamente, instalada. Mas eu gostaria de saber do senhor a sua opinião a respeito disso, que quem solicitou a CPI foi o deputado estadual Leandro de Jesus, e ele tinha ali o slogan que era invasão zero. O senhor, que é um dos representantes da reforma agrária aqui na casa, eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa decisão
do tribunal e também desta sugestão do deputado estadual Leandro de Jesus. Bom, nós temos uma justiça, o Poder Judiciário brasileiro, ele tem sido uma grande referência nesse período, certo? Você vê a posição do Supremo na sustentação da democracia tem sido fundamental. E a justiça baiana não podia ser diferente disso. A justiça baiana, ela não barrou, ela afirmou a Constituição. Qualquer comissão, né, CPI investigativa proposta pelo parlamento, ela tem que ter um objeto, ela tem que ter um fim determinado. Esta matéria não é matéria para uma Assembleia Estadual, porque o MST é um movimento nacional. Então, não cabe uma Assembleia. Como é que a gente iria investigar isso? Teria viajando? Então, não cabe. É responsabilidade da União, é isso? A reforma agrária é responsabilidade da União. O INCRA é um órgão federal, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é federal, que conduz essa matéria. E nós já tivemos a CPI no Congresso Nacional, que foi arquivada, não se provou nada. Se era um espaço para lacração, para deputados se aproveitar, para ali se utilizar para se relacionar com as suas redes. Então não era uma coisa séria, tanto que acabou e não se apurou nada, nada. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, nós temos uma luta pela reforma agrária, que esse movimento encampa, como outros movimentos, é a luta mais justa dessa sociedade. Uma sociedade brasileira é do país que mais concentra terra no mundo, um dos países que tem a maior concentração de terra do mundo. Isso leva à exclusão, isso leva à pobreza, miséria ao nosso povo. E somos o único país do mundo que não fizemos reforma agrária. Os Estados Unidos fez reforma agrária. O Japão fez reforma agrária. Então, a Europa fez reforma agrária. E o Brasil não fez reforma agrária. Por que, deputado? Por que o senhor acha dessa morosidade? Você tem um projeto de colonização que se implantou nessas condições, excluindo o povo. Nós tivemos um período que se fez a luta por libertação dos escravizados e que se libertou, entre aspas, mas não deu as condições. Criou uma lei de terra em 1850 que excluía, ou seja, o escravo deixava de trabalhar para o seu, seu algoz, seu proprietário, e ele não tinha acesso aos instrumentos de produção, como trabalhar para poder manter, garantir a sua subsistência, certo? Então, a história do Brasil é a história da exclusão, da perversidade. Então, quem não concorda com essa luta é porque é perverso também ou está desinformado, ou quer se aproveitar da pobreza, da miséria do povo brasileiro para poder manter-se na política. Então, eu atribuo primeiro, falta de formação, de saber o que é um projeto que ele tem que ser constitucional, certo? Eu fui superintendente do INCRA no período mais agudo da crise do cacau, né? Ali, o cacau tinha uma crise sanitária, que era a vassoura de bruxa, tinha uma crise do ponto de vista financeiro, econômico, dos preços ali. E ali, muito proprietário, muito fazendeiro, nos procurava, porque o INCRA era o único instrumento de dar rentabilidade, realizar ali a compra daquele imóvel. Então, o INCRA que tinha condição. Então, na crise, não tinha nada disso. Se fazia muita onda de invasão, que não é invasão, é ocupação, porque as fazendas foram abandonadas. Então, tem muita conversa por conta de desconhecimento.
Então, muito fazendeiro queria se desfazer dos seus imóveis e o INCRA é que tinha a garantia da liquidez, porque nós avançamos muito nesse período, porque, por exemplo, a cacauicultura ela é muito apropriada para a agricultura familiar. O cacau, quanto melhor você trata ele, mas ele responde, ele produz. Ele quer trabalhar, né, quer ser assistido com muito carinho. Né? E a agricultura familiar pode fazer isso, porque tem todas as condições. Né? A família trabalhando. Agora, claro que a família tem que ser assistida, ter a assistência técnica. Então, voltando à justiça, de parabéns. De parabéns, porque a justiça cumpriu o que está na Constituição. Então, cabe ao Poder Judiciário zelar pela Constituição, aplicar a Constituição, operar a justiça com base na Constituição. Então, foi o que aconteceu aqui na Bahia e aquilo, imagine você, a gente repetir aquele espetáculo horrendo do Congresso Nacional, certo? Então, chega de se aproveitar da pobreza, da miséria, incentivar a violência. Esse movimento Invasão Zero que ele faz é incentivar violência no campo, no rural. O Bolsonaro armou eles, e agora quem pratica violência? Você vê, sem terra é que morre, o agricultor familiar é que morre. Então, onde é que está? Então, esse movimento é um movimento que incentiva. Então, o legislativo tem que fazer a sua parte agora. Deputado, como o senhor recebeu essa decisão? Porque lembrando, na época que na casa já teve uma CPI, que foi a CPI do metrô. Durante esse período eu até cobria, eu já era repórter daqui, eu sou uma das fundadoras, eu estou aqui já há mais de 20 anos aqui no Parlamento e na TV, desde a fundação, e aí eu sempre acompanhei a CPI do metrô. E eu me recordo muito bem que havia muita expectativa, muitas discussões entre os legisladores, e lembrando que a CPI, ela tem poder de polícia. Não é, deputado? E como foi que o senhor recebeu essa notícia que não teria? O senhor, em algum momento, duvidou ou achou que poderia ter essa CPI aqui na casa? Bom, primeiro que a CPI é o instrumento legal. A casa tem, no seu regimento, tem, né, a legislação lhe dá esse direito de constituir. Ela pode fiscalizar, claro, dentro da sua, né, restrições legais, mas ela pode fiscalizar tudo. É o papel do parlamentar. E nós não temos nada a temer, nós temos que ter também CPIs. O governador falou há pouco tempo sobre a necessidade de se constituir a CPI do lixo, certo? Do lixo. O lixo que tem um rei. Imagine você. Por que é que o lixo tem um rei? Um bom objeto de se investigar. Então, essa CPI, ela podia ter vindo, não tem problema nenhum. O Poder Judiciário, ele agiu com a Constituição. Mas nós não damos nada a celebrar por conta disso, porque ele cumpriu o seu papel. Que é poder da União, e se né? ela tivesse sido implantada, inclusive eu estava disposto a participar dela. Porque eu conheço a reforma agrária nesse Estado. Eu sei como ela se dá. Eu sei a violência do campo, quem é a matriz dessa violência. Então, não tinha problema nenhum, né? Não foi por conta do entendimento da justiça, mas se tivesse vindo, não tinha problema nenhum. Era o legislativo cumprindo as suas obrigações. Deputado, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu ficaria aqui horas conversando com o senhor. O senhor é um legislador muito inquieto e muito atuante, principalmente nas comissões e no plenário da casa, muito aguerrido. Mas antes de acabar, eu vou fazer aqui com o senhor o ping-pong. Presidente Lula.
Bom, o presidente Lula é um fenômeno, não é? O Brasil, para ter outro Lula, talvez precise de mais 500 anos, né? A forma como um trabalhador que vem da classe operária vira presidente da República, forjado na luta, e que tem essa capacidade, né? Veja, hoje é um líder mundial, né? Um dos mais respeitados do mundo. Xi Jinping, a China cita Lula, a União Europeia cita Lula. O mundo presta atenção, dá audiência ao presidente Lula. Então, é o maior fenômeno político que nós temos na história do Brasil. E o melhor presidente da República que nós já tivemos e a maior liderança popular. E é muito difícil você vincular o que é presidente da República e ser um líder popular. E ele é isso. Ex-presidente Bolsonaro. Uma tragédia da humanidade. Certo? É uma figura que 700 mil brasileiros perderam a vida com ele debochando. Né? Então, é uma figura que é muito difícil. Como surgiu um Bolsonaro? Surgiu do lodo da sociedade. O que tinha de mais podre, repugnante, para constituir uma figura como essa. Muito difícil. Você está falando de fenômenos diferentes. O que é o Lula que surge da vida e o outro que surge do lodo, da coisa mais podre que tem na sociedade. Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Já falei bastante. Fica um pouco suspeito eu falar, porque eu sou um aliado do governador, certo? Então eu diria um dos melhores governadores da Bahia. Esse vai ser o melhor governador que a Bahia já teve. O ex-prefeito de Salvador, Semineto. Não, a Semineto, para a gente ficar falando das pessoas, né, eu falo da figura política. Política, isso. Ele é constituído por uma oligarquia que governou esse Estado por muito tempo, mas que hoje está em decadência. Então, o seu poder político se esvaiu e da forma como ele se comportou e da forma como ele vem se comportando. Ele vem querendo desqualificar a atuação do governador. Então, você tem um oligarca, um homem do povo, e ele teria que ter um comportamento mais correto do ponto de vista político. Jacques Wagner? Jacques é um grande democrata, ele é o precursor que iniciou esse período, no momento que ele ganhou, era presidente do Partido dos Trabalhadores, e nós tivemos essa vitória, em derrotar o poder da oligarquia, tanto que não voltaram mais, e não vão voltar. Bruno Reis? Bruno Reis foi nosso colega aqui, mas ele tem também, ele é o herdeiro disso, ele foi eleito por conta dessa máquina, e essa máquina ela é uma máquina de construção de oligarquia. Nós precisamos de ter gente, trabalhador, do povo no governo, para cuidar dos interesses do povo. Agora, eu estava passando ali em Patamares, a prefeitura quer leiloar uma área de 17 mil metros quadrados no centro ali, na vista para a praia. Como é que nós podemos ficar privatizando, e eles chamam de desafetando os espaços públicos? Salvador precisa de espaço de lazer, de convivência para a sua população, de preservação ambiental. Então, desafetar, ele precisa acabar com essa política. Ele precisa cuidar da cidade, dos mais pobres e do meio ambiente da cidade. Para terminar, deputado estadual Marcelino Galo. Eu sou um deputado também forjado na luta, estou no 4º mandato, mas eu me constituí deputado porque eu era um perito agrário
avaliador de imóveis rurais, que fazia na prática, né, avaliações de imóveis rurais para fins de desapropriação. Então, tive o prazer de desapropriar muitos imóveis, de assentar 19 mil famílias no período de 3 anos. Por conta disso, eu me constituí deputado. Então, eu gosto mais dessa minha fase anterior, porque é uma luta muito justa. Não tem um método mais rápido que você assegurar vida digna e inclusão social do que fazer reforma agrária, né? É o acesso ao instrumento de trabalho, o acesso à terra, é o acesso ao lugar para criar seus filhos na paz, com tranquilidade, é o acesso à escola através da educação. Hoje, muitos assentados, eles já estão no nível superior. Tem assentados que viraram médicos, advogados, tudo por conta de uma política pública. Então, isso transforma a sociedade. Então, o Brasil, ele deve ao seu povo, deve à classe trabalhadora a reforma agrária. Então, nós temos que fazer a reforma agrária. Deputado, infelizmente, o nosso tempo acabou. Espero que o senhor retorne aqui ao estúdio mais vezes, porque falamos a respeito de diversos assuntos aqui, da política nacional, da política estadual, do legislativo estadual, da representação do PT no parlamento e também no estado da Bahia, e também falamos a respeito da justiça barrar a CPI do MST, que teria aqui no parlamento. Muito obrigada, deputado. Foi um enorme prazer. Espero que o senhor retorne em breve. Isso depende de você. É você que faz a agenda e a sua produção aqui. Mas a justiça não barrou, a justiça cumpriu o que estava na Constituição. Então, de parabéns ao Tribunal de Justiça da Bahia. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.